Então, entrando um pouco mais no assunto, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o uso do drone na fiscalização e no monitoramento ambiental, que é o enfoque da Guarda Municipal Ambiental em conjunto com o Instituto de Meio Ambiente. Esse sistema que vocês estão vendo aqui, na verdade, apresentar para vocês, isso aqui é um sistema de aeronave remotamente pilotada, ou seja, é um RPAS. Esse conjunto, né, que eu estou mostrando para vocês aqui é composto então principalmente por uma aeronave, os seus sistemas de controle e posicionamento, sistema de comunicação e a base de controle, que é um software que está aqui dentro do computador. Tudo isso trabalha de forma conectada, linkada. Então eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre o nosso sistema principal, que seria a aeronave. A aeronave é um sistema que vai realizar a tomada das fotos, né? Aqui vocês estão vendo, isso aqui é uma câmera. Esse equipamento, ele opera em uma frequência de rádio de 2.4 GHz e esse rádio ele tem um alcance de comunicação de até 5 km de distância. Ou seja, uma vez decolado esse equipamento desse ponto que nós estamos aqui, ele vai realizar um levantamento, um monitoramento de até 5 km de distância de onde a gente está operando, tá? Esse aqui é um modelo bastante avançado no que se trata, no que se refere a um sistema de drone, tá? Que aqui a gente não vai chamar drone, mas é o nome popularmente mais utilizado. Ele é um RPAS. Ele é o Arator 5B, tá? É um equipamento que possui todo o sistema embarcado de uma aeronave comum, de uma aeronave tripulada. E por isso ele proporciona para a gente uma segurança na operação muito maior do que um drone comum. Eu já vou apresentar para vocês um modelo fazendo a comparação. Só que esse equipamento ele tem uma aplicação específica em comparação com o outro. Esse equipamento é para o monitoramento de áreas extensas, de grandes áreas. Exemplo, aqui vocês estão vendo essa área verde, tem área úmida. A gente está na nossa unidade de conservação, a nossa UC do Paragem. Digamos que a gente precise fazer um levantamento da cobertura do solo de todo o parque. Então a gente vai utilizar esse tipo de equipamento, porque ele vai fazer um aerorrecobrimento dessa nossa unidade de conservação e posteriormente no computador a gente consegue fazer então a identificação dessas fotos e a identificação dos alvos, né? Por exemplo, ocorreu uma queimada, ocorreu um depósito irregular de resíduo. E isso é possibilitado pelas imagens de alta resolução que esse equipamento coleta. Aqui a gente está falando que num voo de até 120 metros de altura em relação ao solo, a gente coleta fotos que tem até 2.3 centímetros de pixel. Praticamente a gente consegue ver a panela do cachorro. Então é um exemplo assim prático da aplicação desse equipamento, que é um equipamento hoje, é o que a gente tem de mais avançado no que a gente fala de monitoramento do meio ambiente aqui em Dourados. Então, só recapitulando alguns termos técnicos que foram utilizados aqui, que é, por exemplo, GSD, que é o tamanho do pixel em relação ao solo. O que isso significa? Eu falei para vocês aqui que esse equipamento ele voa numa altitude média de 120 metros e ele captura fotografias desse ponto que ele está sobrevoando com 2.3 centímetros em relação ao solo. Isso significa que, por exemplo, a gente tem um objeto no solo, né? Vejam bem, a gente tem um objeto no solo que tem esses aqui, por exemplo, 5 centímetros por 10 centímetros, tá? Então, esse objeto a gente vai conseguir capturar num sobrevoo como esse. Ele vai aparecer na foto, tá? Então, é o exemplo de precisão. Depois eu posso até apresentar para vocês uma foto, uma fotografia de uma área, de um exemplo de uma área que foi sobrevoada, e aí vocês vão ter uma noção melhor do qual é a precisão desse equipamento. Mas, para a gente ter um exemplo usual aqui do nosso dia a dia, ele vai permitir que a gente possa identificar o que é água, o que é pastagem, o que é árvore, o que é aterro, o que é resíduo sólido, o que é queimada. E além da gente identificar o que a gente vai conseguir também quantificar o tamanho, a extensão, o volume
de cada uma dessas feições que eu acabei de explicar. Por exemplo, uma queimada. Uma queimada ela costuma ocorrer de forma superficial e horizontal no terreno, certo? Então a primeira solução, resposta que a gente teria que apresentar seria o tamanho, a extensão dessa queimada, até para a gente poder quantificar o dano. Fora isso, também tem uma questão que eu expliquei para vocês aqui, eu já vou mostrar lá na frente, que é com relação ao uso do GPS de precisão. Esse equipamento ele possui embarcado nele, dentre todas as outras tecnologias que ele possui um sistema de posicionamento RTK, que é o que há de mais avançado com relação à qualidade posicional em GPS. Então a gente consegue com isso dar uma outra resposta, que é onde, ou seja, a gente sabe a quantia, o volume, a extensão do dano, mas a gente também sabe onde ele ocorreu. E por que que isso é importante? Porque depois, quando você chegar no escritório, você precisa informar no seu relatório, ou você precisa até mesmo confrontar com a base de dados da prefeitura para saber quem é o proprietário daquele imóvel, ou se é uma área da prefeitura, é uma área pública. Então, esse tipo de confrontação com a base de dados ele é permitido com esse sistema de RTK, que é o posicionamento do equipamento. Um outro ponto importante para demonstrar para vocês seriam os dois itens que eu falei, que juntamente com a aeronave, juntamente com o terminal de operação, a gente tem uma base de comunicação e uma base de posicionamento do equipamento. Aqui é a antena de comunicação, tá? A gente chama ela de GDT, tá? O GDT é a base de comunicação do solo com a aeronave que está sobrevoando. Essa antena ela envia o sinal e ela se comunica com a aeronave, enviando as funções que a gente está emitindo para ela ali no software e enviando novamente para a gente, retornando para a gente as informações que foram captadas lá no local que ela está sobrevoando, tá? Então aqui a antena de comunicação ou GDT. E aqui é o outro sistema que eu falei para vocês, que é o que permite a ela o posicionamento. Esse é um sistema RTK, um sistema GNSS, que ele trabalha com um sistema de GPS com precisão, tá? Esse equipamento aqui ele está linkado com todo esse sistema, tá? Todos esses equipamentos eles ficam conectados na bateria da caminhonete, tá? Uma coisa que faltou dizer, eles são alimentados pelo veículo, pela fonte de energia da bateria, e trabalham todos eles conectados, cada um com a sua função específica. Esse corrigindo o posicionamento da aeronave, esse aqui enviando e recebendo sinal, né, comunicando com a aeronave, e dentro do veículo, no caso, ficaria o operador